Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto com vocês para resolvermos mais uma questão do nosso simulado. Questão 126. Vamos lá. Qualitativamente, os gráficos V1, V2 e V3 apresentados a seguir propõem diferentes variações de volume com a temperatura para uma certa substância. No intervalo de tempo de 2 graus, intervalo de temperaturas de 2 graus Celsius a 6 graus Celsius. Do mesmo modo, os gráficos D1, D2, D3 propõem diferentes variações de densidade com a temperatura para a mesma substância, no mesmo intervalo de temperaturas. Beleza, que é de 2 a 6 graus, né, que nem ele disse. Dentre esses gráficos, selecione o par que melhor representa, respectivamente, as variações do volume, variações do volume e da densidade da água em relação a essas temperaturas com a temperatura de 2 a 6 graus Celsius. A pressão atmosférica no intervalo de temperaturas considerados. Show de bola! O que nós temos que lembrar? A anomalia da água, né? Lembra da anomalia da água? A água, volume por temperatura. A maioria das substâncias, né, que a gente tem, quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. A água, aqui ó, 0 graus Celsius, tem um determinado volume. E esse volume dele diminui até 4 graus Celsius, né? E depois começa a aumentar novamente. Esse fica o gráfico que a gente tem. Beleza? Essa é a carinha do gráfico que a gente tem. Anomalia da água. Repara o seguinte, densidade, né? Densidade nada mais é do que massa sobre volume. Beleza? Como é que vai ficar o gráfico da densidade? Densidade sobre temperatura. Densidade sobre temperatura, né? Como é que vai ficar esse gráfico? No local onde é que eu tenho o menor volume, né, a 4 graus Celsius, vamos escrever aqui, ó, acompanhar essa linha aqui a 4 graus Celsius. Menor volume em relação inversamente proporcional, consegue ver? Nós vamos ter a máxima densidade. Ou seja, esse gráfico que tem da densidade, ele vai fazer o contrário, ó. Ele vai ser máximo aqui a 4 e depois ele começa a diminuir. Show de bola? Só que a questão toda, ele não pede de 0 a 4, né? Ele pede de 2 aqui, ó. 2 graus Celsius até 6 graus Celsius. E aqui, ó, de 2 graus Celsius até 6 graus Celsius. É o que ele está pedindo para nós, né? Vou até trocar de cor aqui para nós podermos ver direitinho. Opa! Troca de cor, né, Luiz? Aqui, ó, de 2, ó. Essa parte aqui, ó, começa aqui e vai indo e vai até 6, ó. Ele quer somente essa parte aqui, ó, de 2 até 6. Essa partezinha azul aqui. Daqui, ó, 2, quer somente essa parte aqui, ó, para densidade, né? Quais são os gráficos que tem isso? O de volume aqui em cima, densidade, a parte de baixo, né? Quais são os gráficos que tem isso? Bem, o gráfico que tem isso é o V2, né? Esse aqui, ó, o V2. E o que tem essa partezinha aqui é o D2. D2, Marcelo D2. Não há nada a ver. Então, ficamos com a alternativa letra D, né? É o que consta aqui para nós. V2 e D2. Gabarito da nossa questão. Show de bola? Então tá, pessoal. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, fico à disposição. Dá uma olhadinha nessa anomalia da água, hein? Costuma cair bastante aí nos vestibulares, no Enem. Tá bom? Um forte abraço. Fico à disposição. Te aguardo na questão 127. Tchau!